Caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal PKP Português para o mês de novembro de 2024. Eu sou Simão Bento, discípulo do profeta Kaku Filipe, e aqui vão os temas marcantes do jornal desta edição. Grandes campanhas de evangelização e distribuição de folhetos da mensagem do profeta Kaku Filipe em várias províncias de Angola. Viagens missionárias dos apóstolos e pastores do profeta Kaku Filipe em vários países do mundo. Batismos da restituição administrados pelos apóstolos e pastores em várias províncias de Angola. A expansão das boas novas de Mateus 25:6 não é apenas uma necessidade, mas uma obrigação. Para o mês de novembro, várias campanhas de evangelização e distribuição de folhetos da mensagem de Mateus 25:6 foram realizadas em diferentes províncias através de vários irmãos e irmãs. Acompanhe a história com Bem-vindo Lucoque. Desde a sua chegada em Angola, como um terremoto, nada tem sido capaz de parar o avanço desta gloriosa mensagem nas terras do Palanca Negra. Pois que Angola viu o dia do profeta Kaku Filipe e regozijou-se perante aquele que pune o pecado mesmo antes de ser cometido. E com isso, têm-se levantado valentes e fervorosos soldados de Cristo para expandir esta boa nova em todo o território nacional. De Cabinda ao Cunene, de mar ao leste, o clamor da meia-noite é pregado e a salvação é anunciada em todos os angolanos. Pois que estes soldados compreenderam que o maior pecado no deserto é descobrir a fonte de água pura e escondê-la das pessoas enquanto elas morrem de sede. Ezequiel 33 diz: advirta o perverso dos seus maus caminhos, de modo que o seu sangue não seja cobrado a ti no dia em que Deus julgará os habitantes da terra. E nisso, os angolanos não dirão um dia diante de Deus que nunca foram advertidos. Como podemos ver claramente, os evangelistas Lutete, Vitória e Figueira Vunge mostraram que as pessoas são perturbadas em seus sonhos porque não seguem a via que Deus traçou, e que Deus é tão amoroso e levantou um profeta nas terras da África. E do outro lado, o evangelista João Manuel mostrou que os mandamentos de Deus para os nossos dias têm sido dados pelo profeta Kaku Filipe. Apesar dos zombadores e contestadores, nada foi capaz de o parar, como podemos acompanhar neste momento. Saudações a todos, Adriano Batista, discípulo do profeta Kaku Filipe. Hoje, pela graça de Deus, saímos à rua para espalhar o evangelho prometido para esta nossa geração. Porque quando Deus envia um profeta sobre a terra, o que dita é que não há salvação fora do que o profeta mensageiro prega. E deste modo, estamos aqui para advertir a humanidade que, conforme no passado Deus havia enviado profetas como Moisés, Isaías e Jeremias, de igual modo hoje o Deus dos Espíritos dos Profetas fala à humanidade através do profeta Kaku Filipe, porque ele prometeu enviar profetas em Mateus 23, 34 a 35. E não há salvação nesta geração fora da mensagem pregada pelo profeta Kaku Filipe. A mensagem que está sendo pregada pelo profeta Kaku Filipe. Mensagem hoje profética profeta. O único profeta de Deus para esta geração. Se você não acreditar nesta mensagem, se você morrer, assim a salvação não tem nada a ver contigo. Meu amigo, minha amiga, minha mãe e meu pai, nesse tempo que nós estamos de vida, Deus nos amou tanto.
indo de lugares em lugares, andando pelas ruas distribuindo os folhetos e de porta em porta, seja com meios de transporte ou mesmo a pé, os nossos irmãos não têm perdido o zelo. E durante uma pregação em um autocarro, o valente soldado e pastor José Agostinho mostrou como fazer a obra de Deus neste século XXI. E hoje, neste tempo em que vivemos, de acordo com as promessas do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23, no seu versículo 34 a 35, a obra de Deus hoje é crer em Cacu Filipe como enviado de Deus neste século XXI. Em Angola, as crianças não têm se sentido excluídas do campo da missão, mas têm sido mobilizadas a fazer a obra de Deus. Pois pouco importa o tempo e a idade em que você descobriu as palavras de vida eterna em seu tempo, é chamado ou chamada a ser o eco dela. Mobilizai as crianças a fazer a obra de Deus, pois o reino dos céus pertence àqueles que são como elas. Amém. E por outro lado, são as nossas preciosas irmãs que têm se sentido motivadas a expandir o evangelho do nosso tempo. Se vocês realmente são nascidos de Deus, alguma coisa deve ocorrer em vocês estando em contato com a verdade, como a mulher samaritana, porque há uma vida, uma estimulação que será criada. Sem se sentirem intimidadas, elas têm se destacado no campo da missão, testificando assim esta gloriosa mensagem sem restrição, pois elas têm a real compreensão do ministério da mulher. A evangelização é o meio mais fácil e mais seguro de servir Deus. Cacu 157, versículo 91. E tendo compreendido isso, o país, em particular as congregações, tem investido em compras de materiais de evangelização, como colunas e megafones, de modo que os evangelistas sejam bem equipados e que este clamor ressoe bem alto aos ouvidos de todos os angolanos. E durante este grande movimento de evangelização que tem tido lugar em toda a parte de Angola, os evangelistas não esqueceram de anunciar a vinda do profeta Cacu Filipe nas terras de Angola, que está marcada para o princípio de agosto de 2026, como podemos acompanhar neste momento com o pastor Félix Antônio. Amém. Meus companheiros, minhas companheiras, é para o vosso conhecimento que o profeta Cacu Filipe está aqui em Angola, no princípio de agosto. Você que está pensando ver o profeta Cacu Filipe, esteja preparado. Você nunca viu um verdadeiro profeta de Deus. Você nunca viu Moisés. Você nunca viu Isaías, Abacuque, Sofonias. Você nunca viu Jesus de Nazaré. Mas hoje, em 2026, você verá profeta Cacu Filipe. A mensagem de Mateus 25:6 avança no mundo inteiro, apesar do profeta nunca ter saído da Costa do Marfim para viajar noutros países. Pela graça de Deus, em 2025 o profeta realizará viagens para vários países do mundo. Acompanhe o extrato do vídeo sobre esta missão. Desde o mês de novembro, o profeta Cacu Filipe tem enviado os seus missionários para vários países em preparação das suas viagens. África do Sul, Zimbábue, Gabão, Benin, Camarões, Congo, Brazzaville e Congo Kinshasa são os primeiros países visitados pelos missionários. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent.
Saudações a todos aqueles que me escutam. Eu sou o profeta Kaku Filipe, escravo de Deus. Eu me converti em 1993, precisamente aos 24 de abril, através de uma visão. Portanto, ninguém me falou de Deus, e ninguém pode dizer que alguma vez me falou de Deus. Foi um anjo que desceu do céu e que falou comigo, e eu acreditei em Deus. Eu estou a fazer este vídeo para explicar as razões das viagens que vou efetuar a partir do ano 2025. Eu tenho pregado desde 8 de julho de 2002 e neste ano de 2024 já passaram 22 anos e eu terminei de pregar. Então, agora tenho de pegar a mensagem que preguei e proclamá-la a toda a humanidade. Vocês ouviram pessoas a pregar? Mas sou eu mesmo que venho até a vocês com a mensagem que Deus me deu para vocês, para que vocês possam a ouvir da minha própria boca, e vocês podem fazer-me perguntas e eu vos esclarecerei. Eu vos explicarei do que ela se trata. Gostaria também de salientar que esta pregação será acompanhada de orações de curas e de libertações. A Bíblia diz em Marcos 16, versículo 20, que o Senhor Jesus Cristo... Podem dar-me a minha Bíblia? Gostava de ter a minha Bíblia. Eu tenho esta Bíblia desde 1993, já vai há 31 anos que eu tenho esta Bíblia. Os inimigos dizem que Kaku Filipe não usa a Bíblia. Eles responderão por isso diante de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 20. A Bíblia diz, e eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, o Senhor cooperando com eles e confirmando a palavra pelos sinais que o acompanhavam. Sim, é isso mesmo. Obrigado. Então, eu vou proclamar esta mensagem com orações de curas. Quer sejam católicos, quer sejam protestantes, evangélicos ou crentes da mensagem de William Branham, quer sejam muçulmanos, quer sejam hindus, qualquer que seja a vossa fé, se vocês acreditam que a oração do profeta Kaku Filipe pode vos curar ou vos libertar, então não duvidem, venham. Eu orarei por vocês. E vocês verão o Deus Todo-Poderoso que me deu esta mensagem, a confirmar esta mensagem. O que ele fez com os apóstolos, com os profetas, ele é suposto fazer hoje, porque é dito em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu gostaria de dizer algo muito importante. Vocês têm uma ideia de quem eu sou, do profeta Kaku Filipe, mas essa ideia pode estar errada. Assim que eu venho a vocês, não temam, não tenham medo. Venham até mim. Eu vos explicarei a minha mensagem. Eu vos direi do que ela se trata, o que Deus me deu. Vou contar-vos algo que aconteceu há cerca de 10 anos. Eu queria organizar um grande encontro de pastores na Costa do Marfim e eu fui ter com um dos grandes pastores. E então, tivemos uma grande reunião na casa de um deles, que era suposto ser um líder. E eu expliquei o que eu tinha intenção de fazer e tudo. Os outros pastores que estavam lá concordaram. E o líder deles estava com a cabeça para baixo. E no final, ele tomou a palavra e ele disse: Tu, Kaku Filipe, eu li o teu livro. Tu não fazes favores a ninguém.
O que prova que não estás a tentar juntar-nos para nos esmagar? E então, as palavras dele mudaram as coisas e o encontro não aconteceu. Não estou a dizer que ele estava errado. Claro que ele não estava errado. Mas estou a vos dizer que já se passou muito tempo. E eu tenho mais de 50 anos. É na paz que eu venho ter convosco. E vocês também. Venham. Vamos sentar-nos. E então, eu próprio vos explicarei a minha mensagem. E juntos partilharemos as experiências que eu recebi, a graça que eu recebi de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, que este vídeo sirva de prova do meu compromisso, da minha sinceridade para convosco. Eu sou um homem que cumpre com a sua palavra. Não tenham medo, venham. Onde quer que eu esteja, em cada país, em cada cidade. Eu quero reunir-me com todos os pastores, os profetas, os apóstolos dessa cidade, desse país. Não ponham a vossa igreja sob alerta, não ponham um fiel sob alerta, porque é como se Isaías viesse ao vosso país ou à vossa cidade, e que vocês impedissem as pessoas de ir ter com Isaías. Eu penso que a história vos vai acusar disso. Na velhice dessas pessoas, essas pessoas dirão: o profeta Kaku Filipe veio ao nosso país, à nossa cidade, mas foi o nosso pastor que nos impediu de o ver, ou mesmo de o tocar. Eu vim da parte de Deus. E é por vossa causa que eu vim. Tenciono passar entre 7 e 15 dias, consoante a dimensão do país. E caberá a vocês gerir isso. Eu convido os pastores evangélicos, os apóstolos, os pastores da mensagem de William Branham para coordenarem as viagens que eu vou efetuar a vocês. Se um pastor tiver uma ideia pré-concebida sobre Kaku Filipe, mostrem-lhe este vídeo como prova do meu compromisso e da minha linguagem que eu usarei para convosco. Não tenham medo, não temam. Eu sou o vosso irmão que vem ter convosco em paz para vos expor o que eu recebi de Deus para vocês. E este vídeo é a prova desse compromisso. Então, quando eu for ao vosso país, espero ver todos os filhos de Deus desse país, todos mobilizados para receber Isaías no vosso tempo, Jeremias no vosso tempo, o profeta que Deus vos enviou. Que Deus vos abençoe. E agora, para terminar, quero tocar num ponto que eu acho importante. Eu, Kaku Filipe, não tenho algum problema com as autoridades políticas do meu país. Para viajar, é preciso um passaporte. E eu tinha feito um pedido de passaporte. Fui lá numa terça-feira. Fiquei na fila como qualquer cidadão do meu país. E eu entreguei os documentos que eles pediram. Eles tomaram a minha fotografia e as minhas impressões digitais. Era numa terça-feira. Eles me marcaram um encontro em 3 dias, mais precisamente na sexta-feira. E na sexta-feira, às 13 horas, quando lá fui, sem dizer nada, eles me remeteram o meu passaporte, que eu gostaria de vos mostrar neste vídeo. Obrigado. Então, aí está. Então, este é o meu passaporte. Que Deus abençoe as autoridades da Costa do Marfim a partir do presidente. É aqui que eu gostaria de terminar. A mensagem do profeta Kaku Filipe em Angola continua a avançar. Para o mês de novembro, os apóstolos Francisco Bocolo e Hugo Zé da Costa administraram vários batismos da restituição em várias províncias. Da mesma maneira, os pastores Paulo Zacarias e Jorge Massomona seguiram a mesma missão, realizando batismos da restituição.
Acompanhe a história com Ivita Manuel. A mensagem de Mateus 25:6 está avançando muito bem no território angolano. Em cumprimento de Kaku, capítulo 1, versículo 20, as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo são cumpridas. A mensagem é pregada em todos os lugares e muitos filhos de Deus são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição. A Bíblia em Mateus 28, 19 a 20 diz: batizando-os em primeiro lugar e em seguida ensiná-los. Portanto, os cursos de batismo são uma instituição humana e sabemos que por trás de cada instituição humana está um demônio, mesmo que essa instituição seja boa. O que Deus não instituiu, mesmo se isso faz sentido, não o façam. Para o mês de novembro, os batismos foram realizados na província do Uís, Kwanza Norte, Saurimo, Bengo, Malange e Luanda, administrado pelos apóstolos Francisco Bocolo, Hugo Zé da Costa e pelos pastores como Paulo Zacarias e Jorge Massonama. Toda a humanidade precisa saber que qualquer outro batismo é falso, mesmo se é feito em nome do Senhor Jesus Cristo por imersão ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. E este é o plano da salvação traçado por Deus de geração a geração.
e os escolhidos crerão e seguirão pela revelação, porque segundo Mateus 16:19, o Senhor Jesus Cristo construiu a sua igreja sobre a revelação profética. Rendemos glória a Deus, homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Anjo e o Cordeiro, de 24 de abril de 1993. Amém. Acompanhe o testemunho do irmão Isaías Moisés, que está na mensagem de Mateus 25:6 desde 2012. Olá, eu sou Isaías Bianda Moisés, discípulo do profeta Caco Filipe em Angola. Eu acredito no profeta Caco Filipe desde o ano de 2012. A razão que me levou a acreditar neste grande mensageiro de Deus é que ele tem as palavras de vida eterna para os nossos dias. Eu andei sobre toda a face da terra e sempre me interroguei a maneira como nós vivemos ou vivíamos, se realmente Deus iria nos salvar. Mas após ter ouvido esta mensagem, após ter ouvido falar do profeta Caco Filipe, eu mesmo fui ler esta mensagem, fiz uma leitura do seu livro e após reflexões eu compreendi que realmente eu preciso seguir este caminho. A mensagem me foi apresentada por um ex-colega de escola, o irmão Hugo Zé da Costa. Ele pregava lá no instituto em que a gente frequentava e depois de ter feito a leitura do livro do irmão Filipe, eu compreendi que realmente não haveria uma outra hipótese para mim, porque eu almejava pela salvação, almejava que a minha alma não fosse ao inferno. Ali eu decidi juntar-me a ele e aos outros que acreditaram naquele momento. Isso foi lá no ano de 2012, na altura estávamos a frequentar o primeiro ano do ensino superior e ali em conversas, lendo o livro, fui percebendo que realmente Caco Filipe é o único e verdadeiro profeta de Deus nos nossos dias. E hoje já lá se vão 12 anos e até aqui eu acredito e não há hipótese. Ele é realmente o único verdadeiro profeta de Deus. Sim, em relação à trajetória desta mensagem aqui em Angola, recordo-me que para o caso concreto de Luanda, o primeiro irmão a acreditar nesta mensagem foi o irmão Paulo Danster. Ele recebeu esta mensagem também lá no instituto. Mas antes que ele pudesse ter contato com esta mensagem, já existiam alguns irmãos na província de Cabinda. Então, estes irmãos lá na província de Cabinda, cito o José Félix, que iniciou a tradução da mensagem na língua portuguesa. Na altura a mensagem estava lá com alguns irmãos que acreditavam, mas não tínhamos cultos aqui em Angola. Depois de passado o tempo, quando o irmão Paulo Dancer acreditou, tempos depois o irmão Hugo Zé da Costa acreditou nesta mensagem e ele começaram campanhas de evangelização. Então dali surgiram frutos. Veio o irmão Bartolomeu Kibuca, a irmã Ana Inês, a irmã Sara da Costa, tantos outros irmãos
E depois disso, quando também recebi a mensagem, acreditei, e na altura eu me recordo que estávamos aqui em torno, não mais de 15, se não estou enganado, não mais de 15 irmãos aqui em Luanda. E a mensagem começou a se espalhar, porque no momento o irmão Hugo Zé tinha uma energia, irmãos, incomparável. Então, juntando-se com os outros irmãos, fazia-se distribuições massivas da mensagem, e ali começaram a vir os frutos. Alguns irmãos lá no instituto onde a gente frequentava acreditaram, algumas pessoas ao nosso redor, nos nossos bairros, quando recebemos a mensagem, cada um foi pregando aos seus conhecidos, e alguns vieram pela graça de Deus, e assim a coisa foi andando. Quando tínhamos férias, me recordo que nas primeiras férias do ano de 2012, nós saímos para diversas províncias do país, onde vários irmãos estiveram nas suas províncias. Cito o irmão Paulo Dancer, que esteve na província da Huila, concretamente no Lubango, o irmão Palanga Ferramenta, Edmundo de Souza, estiveram em Benguela. Se não estiver enganado, o irmão Rafael Paulo também lá esteve. Eu estive na província do Uíge neste final de ano de 2012, e tínhamos outros irmãos que estavam lá no Kwanza Sul, e assim por diante. E fomos levando a mensagem. Nesta altura é que o irmão Hugo Zé faz a viagem para a Costa do Marfim, já em dezembro de 2012. Ele foi para a Costa do Marfim a fim de receber o batismo e a consagração, e com o seu retorno para Angola, me recordo que isso terá sido a 16 de janeiro de 2013, ocorreu o primeiro batismo da restituição aqui em Angola, lá no rio Kifangondo, onde os primeiros discípulos de Kaku Filipe receberam o batismo aqui em Angola, e tudo ia bem. As campanhas de evangelização intensificaram-se, nós íamos ao campo sempre que tivéssemos disponibilidade. Os finais de semana todos eram preenchidos com o campo, fora dos momentos de culto, e nós íamos de rua em rua, de bairro em bairro, proclamando ao povo angolano que Deus enviou o profeta Kaku Filipe. E ali foram surgindo novos irmãos. As províncias onde frequentamos para poder ir anunciar a mensagem surtiram efeitos, e abriram-se congregações nestas províncias. Me recordo, em Benguela abriu-se uma congregação, na Huila abriu-se uma congregação, no Uíge outra congregação. Outros irmãos aqui em Luanda mais tarde também fizeram outras viagens para outras províncias, como Malange, e assim a mensagem foi indo com esta dinâmica de que todos que tiveram a possibilidade de ir em uma das províncias onde tiveram parentes e assim por diante pudessem ir para lá anunciar esta mensagem. Assim a coisa foi andando. Me recordo que temos a nossa irmã Suzete Paulo, que residia na província do Mochico. Ela comunicou com alguns conhecidos, anunciou-lhes a mensagem, e eles foram interessando-se. Nisso o irmão Palanga Ferramenta explicava-lhes a mensagem, e eles foram acreditando, e depois disso foi para lá um missionário na província do Mochico. Me recordo que nessa altura eu é quem fui para lá, para a província do Mochico,
para poder explicar presencialmente a mensagem a estes irmãos, pela graça de Deus. Depois foram mais outros irmãos, teve lá o pregador Simon e assim sucessivamente. E isso aconteceu em várias províncias do país, em que irmãos com as suas forças e seus próprios meios que Deus nos havia dado foram levando. E aqui em Luanda, por graça, a mensagem também foi crescendo, espalhando-se, atendendo os diferentes pontos onde viviam os discípulos de Kaku Filipe. E a primeira congregação, ela estava situada, ou encontra-se situada no bairro do Grafanil, continua até hoje a primeira congregação, digamos, de Angola, e outras congregações em Luanda foram surgindo e nas províncias, assim sucessivamente. E me recordo que na altura esta mensagem do profeta Kaku Filipe era espalhada por qualquer irmão, todos os irmãos que acreditavam. Nós éramos unânimes na expansão desta grandiosa mensagem, cumprindo com Ezequiel 33, a fim com que o sangue dos ímpios não nos seja cobrado. E é uma graça da parte de Deus que essa mensagem cresceu em vários pontos. Igrejas acreditaram aqui em Angola com os seus pastores. Muita outra coisa, muita coisa ocorreu e esta gloriosa mensagem cresceu e temos pessoas de todos os níveis, temos hoje professores universitários, temos médicos, temos juristas, temos toda a classe social nesta gloriosa mensagem aqui em Angola. E esta mensagem tem sido levada a todos e os escolhidos ao seu tempo, de acordo com a promessa de Deus dada ao profeta Kaku Filipe, têm vindo e ainda vários missionários aqui em Angola saíram para levar a mensagem em outros países. Me recordo que o apóstolo Hugo Zé já fez várias viagens missionárias para Namíbia, onde eu também estive presente, o irmão Palanga Ferramenta, já teve mais um outro irmão, espalhamos a mensagem por lá. O irmão Hugo Zé esteve em Moçambique, espalhou a mensagem e hoje a mensagem está amplamente espalhada por Moçambique. Esteve ainda o irmão Hugo Zé em Cabo Verde, onde esteve com o irmão Constantino Suende, espalharam a mensagem lá e pela graça de Deus lá temos irmãos. Ele esteve em São Tomé e Príncipe, e lá também temos irmãos. Esteve em Portugal, em vários países para o cumprimento desta grandiosa missão, para expandir esta mensagem de Mateus 25:6, e nessas missões vários irmãos têm participado e temos nessa altura irmãos em Portugal levando lá esta gloriosa mensagem de Mateus 25:6. Os irmãos angolanos que lá estão são todos frutos daqui. E pela graça de Deus, esta mensagem tem sido expandida e vários irmãos já têm voluntariamente levado esta mensagem a todos os pontos, pela imensa graça de Deus do clamor da meia-noite. Obrigado. Chegamos ao fim da apresentação deste jornal e retomamos os temas que aqui foram abordados. Grandes campanhas de evangelização e distribuição de folhetos da mensagem do profeta Kaku Filipe em várias províncias de Angola. Viagens missionárias dos apóstolos e pastores do profeta Kaku Filipe em vários países do mundo. Batismos da restituição administrados pelos apóstolos e pastores em várias províncias de Angola. Obrigado a todos os telespectadores por nos acompanharem. Que o Senhor Jesus Cristo, o Deus dos Espíritos dos Profetas, vos abençoe e até a próxima.